quem manda superchat tem prioridade. O Rogério pergunta, doutora, uso de álcool e de ilícitos, né, drogas, pode desencadear um transtorno? A pessoa pode ter ali um transtorno mais aquietado e com uso de álcool ilícito, como diz o outro, né, um catalisador para que o transtorno ganhe força? Sim. Né? Então, o que a gente já sabe? Não os transtornos do neurodesenvolvimento. Lembra? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles estão lá, eles têm que estar sintomas na infância. Tá, ok. Tá? Mas, por exemplo, o que a gente já sabe e hoje está bem descrito em literatura? O uso da maconha. Então, o uso da maconha, ele pode levar à psicose e ele pode também levar a quadros de ansiedade e depressão. Isso já está muito bem estabelecido na literatura. O álcool também. E vamos lembrar uma outra questão. A gente tem um transtorno chamado transtorno do uso abusivo de substâncias, tá? Então, o uso já abusivo das substâncias já é um transtorno mental. Já é. E aí ele vai estar associado a outras comorbidades, se possível. Ou, né, se a gente vai dizer, olha, esporadicamente, então assim, usou pontualmente uma vez e desencadeou uma crise psicótica, por exemplo, pode acontecer. Pode, tá? Mas não... Mas o que geralmente vai acontecer é o uso, né? Então, frequente. Então, a gente já vai caracterizar como um transtorno e ele vai desencadear uma série de outras questões. Então, e aí tem, por exemplo, tem questões... A genética, como a gente vai falar, é muito importante, saúde mental. Então, por exemplo, se eu tenho quadros de esquizofrenia na família, se eu tenho alguns outros transtornos mais graves, a gente sempre vai dizer, né, que não tem uso... Não tem uso seguro do álcool, para começar, tá? Começa por aí. Então, o álcool, que é uma droga lícita, a gente não existe. O uso seguro é zero, né? E para a droga ilícita, menos ainda, porque a gente não tem nem controle do que são essas substâncias, né? Do que a pessoa está usando. Então, a recomendação mais importante sempre, se você tem histórico na família de transtornos mentais, não use de jeito nenhum, tá? Porque sim, pode desencadear uma série de transtornos. Aqueles que não têm histórico também podem desencadear, a gente não sabe, tá? Mas a gente sabe que então, o uso da maconha, por exemplo, que é a droga que hoje é mais disseminada entre os jovens, né? Mundialmente, se a gente está falando do Brasil, né? Ela é a mais comum, ela traz problemas importantes relacionados a quadros depressivos e de ansiedade.